Muito grato. Eu estou muito feliz de estar aqui durante esses 20 minutos para falar com vocês sobre terapia combinada, que é tendo como nós temos 3 quelantes lá também, como vocês. E nós temos tantos tipos de combinações. Os mais usados, como sabem, é esse, né? Desferol versus deferiprona. Na teoria, podemos ter muitos. Vamos explorar algo a esse respeito. Se tentamos encontrar dados científicos, buscando evidências a fim de saber o que podemos fazer adequadamente, podemos buscar no banco de dados principais, então colocando os 3 quelantes, encontrando tudo para desferal, deferiprona e deferazidrox, podemos encontrar muitos trabalhos, mais de 3.000 até, mas se olharem para o tipo de trabalhos, verão que não há tanto sobre quelação de ferro. Então, se restringirmos estes à talassemia e usarmos isto para ter tudo que pode ser tratamento combinado, se colocarmos esses dois, veremos que haverá uma queda de menos de 200 trabalhos. Então, isso não é tanto sobre combinação com quelantes no setting clínico. E se olharmos para o tipo de trabalhos, vemos que há somente 2 meta-análises, menos de 40 ensaios clínicos pré-desenhados e prospectivos e 14 ensaios controlados randomizados. Não é tanto. E por quê? Uma razão é porque a combinação começou há alguns anos apenas. A outra razão é porque não se encontra ensaios randomizados que combinem todos os 3 quelantes em suas diferentes combinações. Temos alguns estudos com comparações parciais ou diferentes tipos de combinações. Esse é o setting geral, né? Vamos tentar sobreviver tentando fazer algo como receitas caseiras, que são possíveis. Nossa cozinha é essa, queremos combinar os 3 ingredientes. O que é importante? Primeiro, parece haver um calendário. Estamos dispostos a prescrever a combinação todo dia ou não? Em segundo lugar, o timing. Vamos querer cobrir 24 horas de quelação ou não? Porque pode ser que para um paciente individual tenhamos um objetivo muito diferente, necessidades para o paciente. Eu não vou entrar demais nesse tema, porque falaremos da quelação individualizada, então eu vou tentar falar disso depois. Então, o que podemos fazer para prescrever desferal? Se estamos buscando a quelação mais intensiva e potente, podemos prescrever 24 horas de desferal, deferiprona, 2 vezes ao dia. E se prescrevermos todo dia, teremos este. Este aqui é seguramente uma combinação. Que tipo de combinação? Nós temos que saber sobre isso. Então, para usar todos concomitantes simultaneamente. Então, 2 drogas juntas, combinadas, no mínimo, por a maior parte do tempo no plasma do indivíduo. Então, talvez para a tolerabilidade, pode acontecer
que haja algum problema. Mas para a eficácia, se essas duas drogas podem atuar juntas, você terá a forma mais potente de fazê-lo. E tem havido alguma demonstração em alguns pacientes, como o Fernando Tricta mostrou, com essas duas medicações, que a deferiprona é muito capaz de entrar na célula e retirar o ferro do tecido. E dar esse ferro, colocá-lo na... O desferal, então, ele tira da corrente sanguínea. Então, isso é possível e pode ser muito importante do ponto de vista clínico. Então, ele retira do tecido e coloca na corrente para sair. Então, nós podemos dar desferal subcutaneamente. Se você tem a bomba certa, você pode fazer uma infusão de 24 horas ou pode usar desferal intravenosamente. Então, se você está buscando ao máximo de atividade quelante, esse é o esquema, que é a combinação plena, concomitante ou simultânea com desferal e com doses plenas. Não vou entrar no tema da dose. Então, existe espaço hoje para este tipo de quelação, que é o máximo que se pode fazer, sim e não. Sim, no sentido de, se você tem um ambiente habilitado que pode colocar isso de forma segura para o paciente e gerenciar de forma segura, então você terá um grupo habilitado, oncológico num bom hospital de boa qualidade, daí sim, que é o port, a cath mais a bomba. E você tem que evitar infecções, mas elas serão baixas num hospital habilitado, com uma equipe boa. Então, hoje posso dizer sinceramente que estamos usando... Isso nós fizemos em 2009, então nós usamos muito raramente isso hoje. Por ser tão fácil de ter esse efeito subcutâneo por 24 horas, ele ser tão poderoso, isso não é teoria, mas é verdade. É um paciente talassemia major, adulto, vocês veem que a excreção urinária diária, vocês veem quantos miligramas de ferro saem na urina. Então, devemos acrescentar também a excreção de ferro nas fezes. Então, percebem a potência desse tipo de combinação. Então, o total na semana, ou melhor dizendo, em miligramas por quilo por dia, o output total é próximo de 1 por quilo por dia, com o ferro transfusional tendo esse nível médio para a talassemia major. Existem só um lembrete para o monitoramento, que é muito fácil se você tem, por exemplo, esse é um paciente que passou de um desferal padrão para essa combinação subcutânea. Vocês veem em azul a combinação da ferritina sérica, então é muito potente. Mas, num certo sentido, precisamos esquecer a ferritina sérica durante o tempo de combinação plena, porque a ferritina sérica, pelo menos para uma parte desse efeito, não reflete exatamente o nível de carga de ferro. A concentração no fígado caiu bastante agressivamente, não como a ferritina sérica. Um erro comum que médicos não habilitados cometem, quando você vê
a ferritina sérica chegando a 300, 500, eles param a intensidade da quelação, que é um grande erro, porque o ferro no fígado, e mais importante para a função, que é a fração de ejeção e para o ferro cardíaco, o seu paciente tem que trabalhar mais, ou até 1 ou 2 anos. Então, esquecendo a ferritina sérica durante a combinação intensiva. Esta é a mensagem. Bom, isso é só mais um caso. Vocês veem uma mulher com talassemia maior, com uma gravidez muito boa, tudo correu bem, não houve quelação durante a gravidez. Vocês veem o T2 estrela. Imediatamente após a gravidez, testamos essa mulher novamente. O T2 estrela era desse tipo. Começamos essa forma de subcombinação subcutânea, não intravenosa, aqui para ferritina muito rápido, a concentração de ferro no fígado e o T2 estrela. Temos algo menos intenso, de menos risco para o paciente? Sim, nós podemos fazer qualquer outra receita. Vamos tentar essa aqui. Se prescrevermos o desferal padrão durante a noite e deferiprona 3 vezes, o que temos? Nesses dias, uma combinação plena, então isso aqui é combinação, mas nós devemos prescrever diariamente, ou seja, 7 dias por semana, ambos, para definir como sendo uma combinação plena. E isto é uma combinação plena, nós a chamamos sequencial. Por quê? Porque você tem parte das duas drogas, a sobreposição das drogas no plasma. Essa sobreposição acontece cedo de manhã. Aqui você tem algum efeito do desferal por algumas horas, que está no tecido subcutâneo. Você tem aqui uma pílula de deferiprona, à noite você tem isso. Então, quando estamos buscando uma sequência plena, tentando prevenir a combinação das duas drogas no plasma, tentamos combinar a programação para o desferal e deferiprona, e isso é possível de fazer na vida real, só que não é tão fácil para o paciente ter clareza sobre isso. Normalmente, nós, quando prescrever sequencialmente, prescrevemos dessa forma. O que obter com isso? Mesmo com o anterior? Absolutamente não, nós sabemos. Neste, nós temos alguma ciência, por exemplo, com a Apotex nós fizemos um ótimo estudo com isso, randomizado, controlado, comparando combinação com desferal. Aqui temos o melhor da ciência, porque temos um estudo controlado, randomizado, que combinou esse tipo de tratamento, que foi realizado pelo grupo de Cagliari de Londres e obteve informações muito importantes. Essa foi a informação mais importante nos últimos anos neste campo, porque mostra a significativa diferença no efeito da combinação, obviamente com o T2 estrela do coração, mas foi a primeira vez em que esta diferença foi demonstrada. Uma diferença entre a fração de ejeção do ferro do fígado durante a quelação. Então, a faixa normal, ou fração de ejeção da faixa normal é o que nós consideramos, mas muito provavelmente isso não é importante clinicamente ao longo do tempo. E essa é uma forte diferença entre esse quelante e o deferiprona. O deferiprona tem um efeito vascular sobre a função do coração. Isso pode ser muito importante. Bem, daí nós podemos ter este tipo de combinação. Se você prescreve deferiprona todo dia desta maneira, prescreve desferal, vamos dizer, 2 dias na semana, como por exemplo no fim de semana, isso é bastante popular e usado. Isto é uma
combinação, sim e não, é uma mista, que você tem combinação durante 2 dias e 5 dias monoterapia. Então, o que obter com estes? O que você espera obter com estes? Bem, do ponto de vista de aderência, isso é importante para o paciente não tão tolerante, que não é tão tolerante a desferal, mas você não consegue obter o resultado que obteve na anterior combinação. Você tem uma mistura diferente. Esses são muito populares. Minha experiência, nós tendemos não prescrever esse tipo de combinação, porque eu vi em muitos pacientes que eu atendo na Itália, vindo para alguma consulta, algum MRI, que frequentemente essa prescrição não é o mundo real do paciente. Frequentemente, quando há essa prescrição, existe algo como isto, que o desferal é prescrito. Se você fala com o paciente, ele fala, sim, combinação, 3 dias, ótimo. Mas se você entra a fundo na conversa e consegue fazer isso, o paciente vai dizer, sim, às vezes eu não comecei. Então, essas são outras combinações, 5 dias de desferal, isso é diferente. Se a aderência a isso existe, então o efeito pode ser muito diferente. Então, próximo à combinação plena que nós vimos. E, de fato, num exemplo, na experiência de Dr. Farmac, o tipo de combinação é este que eu mostrei, não é plena, não é baixa, então é algo em torno disso. E o efeito que Dr. Farmac demonstrou nas combinações endócrinas, como este exemplo aqui, é relativamente importante. Então, combinação mista, sim, se você tem certeza que o seu paciente adere totalmente, e se for algo mais do que 2 dias por semana de combinação, essa é a recomendação. E mais uma coisa, isto aqui, é prescrever 5 dias, no exemplo da deferiprona, e 2 dias de desferal. Nós não chamamos isso de combinação por não ser uma. A cada dia há um quelante individual, não é a combinação, nós chamamos de alternância. Nós alternamos dessa forma. Então, eu estava dizendo, houve um ensaio randomizado controlado sobre isso, realizado há vários anos e feito com a Apotex como patrocinador em 2 centros na Itália, Cagliari e Torino, mas esse ensaio é muito poderoso, que trouxe resultados interessantes em termos de segurança e eficácia. E ele não é tão bem conhecido, apesar de já publicado. Então, o que conseguir com isto? Então, este esquema pode ser interessante do ponto de vista de segurança para alguns pacientes, quando você pensa que um ou outro quelante, aliás, tenha problemas de segurança conectados ao uso diário do quelante ou de ambos quelantes, porque desse ponto de vista você tem interrupção de uma droga pelo menos durante 2 dias na semana para deferiprona e 5 dias para o desferal. Então, esse é o mundo real. Outros pacientes graves, aqui, por exemplo, excreção urinária total da semana e o balanço, o equilíbrio é positivo. Aqui, então, da excreção, mesmo que só da urina, é menor do que o que ele recebe de ferro pela transfusão. Então, o que mais mencionar sobre isso? Nós poderíamos combinar desferal a 24 horas e deferazirox uma vez por dia. Dessa forma, obviamente, é uma combinação plena, simultânea, com a vantagem de ter essa droga que, vocês sabem, cobre as mesmas 24 horas de um certo ponto de vista. Isso é interessante. Qual o problema? Não há ciência a esse respeito, então não sabemos.
Muitos de nós estão tratando dessa forma, 1 a 5 pacientes em condições especiais, mas nós não sabemos. Principalmente do ponto de vista de segurança, longo prazo. A curto prazo não tem problema combinar os quelantes. E o que mais? Do ponto de vista do paciente, este é o esquema mais atraente. Você tem 2 drogas orais, e por que você não me prescreve ambas ao invés de dar o desferal? Mas qual o problema disso? Não há ciência por trás. Então, isso é muito interessante de muitos pontos de vista. Do de eficácia, esse é o mais interessante. Do de segurança, pode ser que precisa ser explorado muito bem, porque ambas drogas são metabolizadas no fígado por um caminho bastante semelhante. Então, em termos da tolerabilidade do fígado a longo prazo, este esquema pode ser um problema. Então, para terminar com as 2 drogas orais dadas de forma alternada, todo dia dando um quelante diferente, isso é muito interessante do ponto de vista de segurança. O primeiro trabalho publicado a esse respeito é esse: 2 pacientes, 2 indivíduos que não toleravam deferiprona nem deferazirox. Então, os médicos deram a esses 2 pacientes as 2 drogas, mas dessa forma, e a segurança funcionou muito bem e a eficácia também. Pelo menos nesse paciente, vocês veem o efeito da ferritina sérica, mas também nos disseram que hoje o paciente está muito seguro. Então, era isso que eu queria contar para vocês, o mundo real. No meu centro, se vocês o visitarem e contarem os pacientes que estão... Desculpem por essas séries aqui. Cada uma dessas aqui, vocês veem que a fração e a combinação é bastante baixa, mais baixa do que em muitos outros centros. Primeiro, porque estamos buscando usar só as combinações plenas por um período temporário, quando o paciente precisar. E aí nós prescrevemos e nós insistimos com o paciente para ele ter a combinação plena pelo período de um pouco mais de um mês. E aí voltamos à monoterapia. Grato.